Gente, quando você não tem outras fontes, o projeto pode fechar. Essa é a realidade. Ele pode fechar. Segundo ponto aqui é a falta de diversificação. Então, assim, é ruim porque você tendo uma única fonte, você não pode diversificar essas fontes de recursos e você não pode aplicar dentro do próprio projeto. Então, assim, quando você tem, como eu disse, a gente tem o costume, muitas ONGs têm o costume de quê? Ter uma parceria com uma empresa, ela faz o jeitinho brasileiro e esse recurso que deveria pagar apenas uma atividade, ele arca com todas as despesas do projeto. E a gente dá a prestação de conta do jeito que o cara queria. Show! Parabéns para você. Mas isso está fazendo com que você crie um hábito de que você não vai se esforçar para conseguir outros recursos. E aí você não vai conseguir outros recursos, você também não consegue aplicar outras atividades dentro do projeto. Exemplo que eu dou para vocês aqui. Ó. Exemplo, tá, gente? Eu vou dar um exemplo assim maravilhoso que eu falo para as pessoas ficam brincando comigo. Gente, o projeto está ali, está acontecendo, está maravilhoso, perfeito, já com jeitinho brasileiro de ser. E aí você fala assim, acabou a atividade? Tipo, vou fazer a aula de capoeira, porque eu consegui um recurso para a capoeira. Aí tu vai lá, consegue o recurso, todas as despesas do projeto, contando tudo direitinho, você consegue arcar com as despesas do projeto com o valor do patrocinador para a capoeira. Aí você faz o jeitinho brasileiro, como eu falei, jeitinho brasileiro, tira um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, um dinheirinho ali, paga a luz, água, telefone, faz as coisas todas. E dentro do projeto, além da capoeira, tem lá atividade de leitura escrita, porque 99% dos projetos que eu conheço tem atividade do reforço escolar, tá? E aí você consegue fazer o reforço escolar. E aí vem a questão, pô, normalmente acontecem as atividades, as datas comemorativas a gente consegue ter bombom, consegue ter brinquedo para as crianças, consegue ter a festa de Natal, você está fazendo. Show, tá fazendo. Só que aí, mais uma vez, você acabando o patrocinador daquela atividade, você tá o quê? Lutando para conseguir outro patrocínio para arcar novamente com o projeto. Só que acaba o patrocínio daquela atividade, você faz o quê? Você mata a atividade. Pô, acabou a capoeira, não precisa ter. Porque agora eu vou ter que ter o boxe, porque eu passei no boxe para fazer uma atividade de boxe. Então, assim, acabou a capoeira, foi extinta a capoeira, entrou a atividade de boxe, mas e as crianças que gostavam de capoeira? Não vai ter mais, porque você não tem recurso para pagar o professor de capoeira. Você não criou um vínculo com o professor de capoeira para que ele dê a capoeira gratuitamente. E aí acontece o quê? Você não tem resultados legais. Por quê? Porque você só pensou numa única fonte de recurso. E o teu jeitinho brasileiro só dá para arcar com atividade de reforço escolar, que praticamente a criança leva o material dela para você ensinar o que ela não aprendeu na escola. Ou para você ajudar ela a fazer o trabalho de casa dela. Que isso praticamente não tem custo nenhum. Mas a luz e a água e o telefone tem um custozinho um pouquinho mais alto, mas você consegue fazer um jeitinho brasileiro para pagar esses custozinhos junto com o edital que você se inscreveu e agora vai fazer o boxe. Então, isso é um problema. Você não tem para onde correr, você está ali preso com aquilo. E aí, se você tiver uma diversificação no teu recurso, você faz o quê? O que você faz se você tem a diversificação? Você vai pegar e vai fazer o quê? Pô, se eu tenho recurso do bazar, do outro edital, do não sei de quê, eu consigo aplicar esse recurso de forma diferente. Eu vou poder fazer atividade X, eu vou poder comprar um negócio que quebrou aqui, eu vou continuar fazendo outra coisa aqui. Isso, gente, envolve também a sua autonomia. Porque se eu tenho mais recursos do que é aquela coisa, não é nem mais recursos, mas se eu tenho outras fontes de recursos, e esse recurso das outras fontes eu consigo fazer com que eu possa fazer determinadas coisas, faz com que o meu projeto tenha resultados melhores. Entendeu a ideia? Então, gente, é muito, muito, muito importante a gente fazer com que eu tenha uma diversificação de fontes de recursos dentro do projeto, para que eu não fique dependendo de uma única fonte, e se essa única fonte secar, o meu projeto praticamente ele vai continuar acontecendo, mas com a qualidade menor, porque eu não tenho recurso para manter aquele nível que eu estava. Tá? E aí vem a questão, e por que é bom? Se eu tiver várias fontes de recursos, eu disse o quê? Redução de risco, gente. Eu não preciso me preocupar se uma pessoa sair, se o edital acabar, o prazo dele de 1 ano. Eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque eu tenho recurso. É que eu falo para as pessoas, veja seu gráfico de Pix em relação a recurso.
Porque se você parar, eu sempre falo assim, vê as grandes organizações. E eu falo para você sempre olhar as grandes organizações, por quê? Porque elas são grandes hoje por um motivo. Elas nasceram pequenininhas, como você, só que elas evoluíram, elas entenderam o que é o terceiro setor, elas entenderam o que é essa questão de ONG, e hoje elas são grandes organizações. Mas que se você for olhar o gráficozinho delas lá de Pixar, ou o gráficozinho delas de barra, vocês vão ver a quantidade de fontes de recursos que elas têm. E essas fontes de recursos vão falar, pô, pessoa física, doando mensalmente, eventos, geração de renda, editais, patrocinadores, aí você vai ver lá. E aí, quando você olhar assim, ela tem ou o gráfico de Pixar, tá, gente? Ou o gráfico de torres, sei lá, o gráfico que você quiser, eu gosto de falar sempre de Pixar. Você vai ver que, poxa, se sai um doador mensal, tipo, não vou doar mais de 10 mil reais, não vou doar 3 mil reais, você vai ver que não vai fazer tanta diferença, porque o número de fontes de recursos e em relação à receita e à despesa do projeto é muito diferente. Essa é a questão. O cara conseguiu uma receita, sei lá, nesse mês, eles conseguiram, sei lá, 70 mil reais. E eles gastaram 65. Pô, sobrou 5. Pô, pouco, mês que vem sim. Mas se vocês verem a reserva financeira, se vocês verem a questão do saldo anterior dele, você vai ver lá, o saldo anterior tinha 200 mil, 300 mil. Por quê? Porque o saldo anterior não é porque está super positivo, está ótimo. Não, gente. É porque se acontecer qualquer coisa num projeto, se uma fonte de recurso sair, se qualquer coisa que acontecer, eles têm como manter o projeto com o mesmo patamar. Saiu o cara que doava 4 mil reais, que doava 30 mil reais. Pô, a gente tem reserva financeira, dá para cobrir o mês seguinte. Mas eu tenho que criar estratégias para ter no próximo mês, daqui a 2 meses, uma outra pessoa ou uma outra fonte de recurso que cubra esse valor de 30 mil. Então, o que eu vou fazer? É isso que a gente está falando aqui. Então, essa questão de redução de risco é muito grande. Porque se eu tenho outras fontes, eu consigo manter o projeto da melhor forma possível. Eu não vou precisar me desesperar, falar com os amigos, pegar empréstimo para manter o projeto acontecendo. Flexibilidade e resiliência. O que é isso, gente? Com as múltiplas fontes de recursos, a ONG ela tem mais flexibilidade para responder às necessidades de emergência. Então, assim, exemplo que eu dou para vocês aqui. Lembro que uma vez lá no projeto, choveu muito. E aí voou uma telha. Voou uma telha? Não, quebrou uma telha. Quebrou uma telha assim ao meio e mais 2 ficaram quebradas, só que a gente nem tinha visto direito. Só que aí, óbvio que a gente não tinha visto, estava no quarto andar, né? Então a gente não tinha visto. Mas a questão é que começou a chover constantemente no período de junho, aqui no Rio de Janeiro. Aí começou a infiltrar. Mas até lá, pô, tá bom, vamos ter que limpar a calha. Ok. Só que aí aconteceu o quê? Um dia, eu falei, pô, gente, tá infiltrando, pode ser, um canto assim, deve ser a calha, vamos limpar. O rapaz, vou chamar alguém, uma pessoa, para limpar a calha, o rapaz que tá muito alto, para ter seguro, essas coisas tudo com o rapaz aqui, tá legal. Quando eu chamei o rapaz, demorou assim quase uma semana para ir, e aí aconteceu o quê? Quase uma semana para ir, choveu no final de semana, quando a gente chegou na segunda-feira, gente, estava caindo água assim, pela escada. Eu falei, meu Deus, tem que ir lá ver o que aconteceu. Gente, a sala estava alagada, mó buracão assim no canto. Por quê? Porque por causa da telha que estava quebrada, que a gente ainda não sabia. Aconteceu o quê? Que a telha quebrou, passou pela manta e a sala estava alagada, inundada. Então, assim, o bocal da luz estava pingando. Eu falei, gente, imagina quando estava chovendo de verdade. Devia estar lá uma cachoeira. O canto da parede estava com aquela cachoeira, assim, quebrada. Então, assim, a gente tinha recurso. A gente tinha uma reserva ali, um dinheiro que estava guardado, porque a gente sempre vai guardando dinheiro. A gente recebe um pouco mais, esse tipo de coisa, estava tudo certo. Então, assim, a gente teve que fazer impermeabilização, comprar manta térmica, trocar três telhas grandes, essas telhões grandonas. Depois a gente teve que pintar a sala. Teve que fazer um monte de coisa na sala. A obra deu ali uns 14, por aí, uns 14, 15 mil reais, por causa da mão de obra da pessoa também. Então, assim, a gente tinha esse valor. Então, assim, quando a gente tem esse dinheiro, porque a gente tem essa diversificação de fontes de recurso, é mais fácil para a gente caso aconteça uma emergência. Então, assim, essa é a questão. Aconteceu uma emergência, eu tenho que consertar. Porque se eu não tiver a sala consertada, eu não tenho atividade no projeto. Isso que eu estou te falando.
Então, eu preciso ter uma diversificação de fontes de recurso, eu preciso ter outras fontes de recurso no meu projeto. Porque se eu já tiver uma única fonte de recurso, se quebrasse ali, o cara ia olhar para minha cara e falar, ué, eu não tenho responsabilidade com isso? A minha responsabilidade é fazer a aula de capoeira. A minha responsabilidade é fazer a aula de judô. A minha responsabilidade é fazer a aula de inglês. Não é quebrou a instituição ali. Isso aí é você que tem que resolver a sua responsabilidade, a sua gestão. Entendeu a ideia? Então, gente, isso faz toda a diferença. Se eu tenho várias fontes de recursos, eu posso assumir as responsabilidades dos problemas que estão acontecendo na organização. E como eu disse, essa autonomia só você vai dar. Porque se você tem várias fontes de recurso, você pode falar, eu vou utilizar o recurso desta forma, eu vou utilizar desta outra forma. Isso é minha autonomia. Mas se eu só tenho uma fonte de recurso, eu tenho que pedir permissão. Eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Mas o cara vai falar assim, tá, você não tem dinheiro para fazer tal coisa, mas eu te dei dinheiro para fazer aquilo. Você vai deixar de fazer aquilo para fazer aquela, cumprir a tua emergência? Aí tu vai falar, não, eu consigo fazer as duas coisas junto. Como? Como que você me pediu 5 mil reais, 10 mil reais por mês para fazer uma atividade e você consegue cobrir um gasto emergencial com o recurso que eu te dou, que é para cumprir aquela atividade ali? Isso te queima, gente. Para pensar. Eu vou ali fazer uma outra coisa ali com o dinheiro, porque você tem que pedir permissão. O dinheiro já está previsto para fazer aquela coisa. Qualquer mudança que você faz no teu plano de trabalho, você tem que pedir permissão para o teu patrocinador, que pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, pode ser o governo. Olha aí, só para vocês ficarem cientes dessa situação. E, claro, a sustentabilidade a longo prazo, gente. Se você tem recursos diversificados, você pode fazer o quê? Um dia você gasta menos, porque aquela questão, a luz hoje veio mais barata, a água veio mais barata, você conseguiu fazer um evento maneiro e conseguiu um recurso legal. Se você tem essa diversificação, você faz o quê? Você vai ter o seu caixa, né? Você vai ter, na verdade, a sua conta poupança, a sua conta emergencial, ou sua conta que vai ser seu patrimônio, não sei como você gostaria de chamar. Mas a questão é, se eu estou captando recurso de editais, de empresas, do governo, de pessoa física, de eventos, estou fazendo geração de renda, estou fazendo 50 mil coisas para gerar recurso dentro do projeto, para fazer meu projeto fazer cada vez melhor as suas ações e ter resultados super concretos de mudança de transformação de vida das pessoas, eu estou dizendo para você o quê? Cara, eu estou cada vez mais captando recurso para que ele seja cada vez melhor, para que eu possa realmente cumprir aquilo que eu prometi e, claro, fazer com que as demandas que cheguem até o projeto sejam resolvidas. Eu tenho o quê? Mais fonte de recurso, eu tenho a sustentabilidade financeira do projeto. Porque no mês eu gasto 10, mas eu recebo 20, no outro mês eu gasto 5 e eu recebo 10, cara, eu estou fazendo minha reserva ali de emergência. Porque eu sempre falo para as pessoas, reserva de emergência, gente, são 6 meses. Se acontecer qualquer coisa, se todo mundo parar de dar recurso para você nesse exato momento, você tem que ter 6 meses de reserva para o projeto acontecer, tá? E nesses 6 meses você se preparar, entender, começar a captar de outras fontes para continuar a fazer o projeto acontecer. Essa reserva de emergência da gente é como se fosse o nosso auxílio emergencial. Nosso auxílio não, minto. Errada a frase. É como se fosse nosso auxílio-desemprego. Por isso que eu falo, se você é mandado embora no mundo real, dependendo do tempo que você trabalhou, você tem de 2 a 5 meses de auxílio-desemprego. E se você tem, dentro da instituição, sai uma fonte de recurso ali, se você fica praticamente zerada, como aconteceu aí no isolamento social, você tem o quê? 6 meses para você criar novas estratégias, não é 6 meses, mas é durante esse período de 6 meses, criar novas estratégias para o projeto começar a ter recursos novamente, como ele já tem. Entendeu a ideia? E aí essa questão, a minha reserva de emergência é como se fosse o quê? O meu auxílio-desemprego. Só que o meu auxílio-desemprego foi o governo que está me dando. Entendeu? Minha reserva de emergência foi a própria instituição que criou para que ela continuasse fazendo o seu trabalho acontecer no período que ela entrou ali de escassez de entrada de recurso.